Fala galera, beleza? Eu me chamo Eduardo Cavalcante, sou professor de Física e vim aqui fazer mais uma questão para você. Esse é o nosso projeto de resoluções de provas comentadas do Enem. Galera, a questão que eu vou fazer, a questão de número 126, é uma questãozinha linda, 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 linda. É uma questão onde ela apresenta a eletricidade de maneira nua e crua. Ela aparenta muito os nossos vestibulares tradicionais, onde era explorado o aluno um determinado nível em que diferenciava realmente os alunos da maneira adequada. Vamos à nossa questão. Uma casa tem um cabo elétrico mal dimensionado de resistência igual a 10 ohms, que a conecta à rede elétrica de 120 volts. Nessa casa, 5 lâmpadas de resistência igual a 200 ohms. Então preste atenção que cada lâmpada ela apresenta uma resistência de 200 ohms. Se você perceber, essa resistência das lâmpadas ela tem que ser no valor de 200 ohms. Tudo bem? Estão conectadas a um mesmo circuito que uma televisão de resistência igual a 50, conforme ilustrado no esquema. A televisão funciona apenas com uma tensão entre 90 e 130 volts. Este valor é o valor que realmente dificulta a resolução da questão. A televisão, ela necessita, vou colocar aqui, ó, TV, tá, para ti? Ela necessita trabalhar nesse intervalo. Se ela trabalhar em valores menores que 90 volts, ela desliga. Se ela trabalhar em valores maiores que 130 volts, ela queima. Então a TV ela precisa estar trabalhando, recebendo uma tensão que seja entre 90 e 130 volts. E perceba que essa TV, cuja resistência dela é 50 volts, ela está entre esses dois pontos. Antes mesmo de fazer o restante da leitura do texto, vou colocar um ponto aqui classificado como ponto A, qualquer. E um outro ponto aqui como ponto B. Esse ponto do circuito e esse ponto do circuito, que é um nó, são pontos de mesmo potencial. Este ponto do circuito e este ponto são pontos de mesmo potencial. Eduardo, por quê? Porque entre dois pontos do circuito que não há nada, não há nenhum elemento, são pontos de potenciais iguais. Então, como daqui até esse ponto não há diferença de potencial, eu posso muito bem dizer que essa TV, ó, cuja resistência é de 50 ohms, e esta lâmpada, cuja resistência é de 200 ohms, são classificados em quê? Em paralelo. Estão submetidos à mesma tensão. Uma tensão essa, que a gente vai ter que descobrir qual é, que está entre 90 e 130 volts. Está obrigatoriamente nesse intervalo. Continuando com a leitura. O número máximo de lâmpadas que podem ser ligadas sem que a televisão pare de funcionar. Então a televisão não vai poder parar de funcionar. Sem que a televisão pare de funcionar, significa dizer que ela é obrigada a trabalhar nesse intervalo entre 90 e 130 volts. Outro detalhe importante é você perceber que o número máximo de lâmpadas tem que ser utilizado. Você não pode chegar ali e fechar qualquer chave dessa que você quiser e usar qualquer quantidade. Aí, galera, há necessidade de percepção nesse momento de um detalhe. Vamos a uma figura que eu tentei construir para que você possa visualizar melhor o que está acontecendo. As duas lâmpadas, está aqui elas, 1, 2, 3, 4, 5 lâmpadas, elas são consideradas em série ou em paralelo entre si? Em paralelo. Mas como eu disse à frente, essas lâmpadas estão entre os pontos do circuito que são de mesmo potencial. Ou seja, mais esse ponto de A e esse ponto de B, essas lâmpadas estão submetidas à mesma diferença de potencial que a TV, galera. Então as lâmpadas e a TV estão submetidas à mesma tensão, são consideradas em paralelo, todas elas. Fora isso, eu também queria que você percebesse que à medida que eu uso um número de lâmpadas maior, significa dizer que essa tensão entre os pontos A e B utilizada vai reduzindo. Eduardo, eu não entendi essa situação. Então, vamos fazer o seguinte, vou fazer um exemplozinho aqui para você. Uma observação para servir de exemplo, tudo bem? Pegue dois resistores, isso não faz parte da questão, é só para te dar um exemplo. Um de 3 ohms e um de 9 ohms, por exemplo. E divida para eles 120 volts. Como é que vai ficar essa divisão? Dos 120 volts, você vai dividir para um resistor de 3 e de 9 ohms, pois enfim eles estão em série. Resistores em série são obrigados a dividir a tensão. Então 120 volts eu teria 30 volts para esse resistor e eu terei 90 volts para esse resistor. Mas se você chegar bem aqui, ó, a um desses resistores e ligar mais alguns em paralelo. Se eu ligar aqui um outro resistor de 90 volts, aliás de 9 ohms, se eu ligar aqui um outro resistor também de 9 ohms, o que você vai percebendo? Que essa tensão ela já passa a se dividir de maneira diferente. Afinal, como é que fica esse circuito?
Vamos colocar aqui de novo os pontos para você, ponto A e ponto B. Ó. Esse resistor de 3 ohms eu vou repetir. Está aqui ele, 3 ohms. Esses três resistores, 9 ohms e um outro de 9 ohms. Quanto é que é um paralelo de 9 com 9 com 9? Isso mesmo, é o valor deles dividido pela quantidade. Então será 9 por 3, que vai dar também um resistor de 3 ohms. Agora, se você pegar os mesmos 120 volts que você dividir aqui, ó, entre 30 volts e 90 volts, como é que fica essa nova divisão? Galera, na mesma hora você vai ter que dividir isso aqui igualmente. Os 120 volts agora vão ficar divididos entre 60 volts para um resistor e 60 volts para o outro resistor. Então, peraí, Eduardo, olha os números que eu quero que você preste atenção. Esse resistor sozinho, quando ele estava ligado sozinho, ele ficava submetido a uma tensão que era de 90 volts. Agora que eu peguei esse resistor, ó, e liguei a outros resistores, que eu liguei 3 em paralelo, isso obriga a resistência equivalente a ser 3 ohms. Afinal, o paralelo de 9 com 9 com 9 equivale a 3. Então, se eu pegar esse resistor de 3 ohms e observar a esse resistor de 3 ohms, eu vou ter valores iguais, o que me obriga a tensão a dividi-la igualmente. Então, automaticamente, essa tensão desce para 60 volts. Então, observe agora esses dois números que eu estou grifando. A tensão ela reduziu de 90 para 60. Então, essa tensão, galera, ela diminuiu. Essa tensão ela reduziu. Então, o que é que eu quero mostrar a vocês com isso? Se eu utilizar um número de resistores maior, quanto mais resistores eu for associando aqui em paralelo, mais essa tensão de 90 volts vai reduzir. E foi justamente o que aconteceu aqui. Nós temos uma TV de 50 ohms e várias lâmpadas a serem ligadas. Quanto mais lâmpadas dessas eu ligar, mais essa tensão aqui, ó, da TV vai diminuir, que foi o que aconteceu com 90 e 60. Quanto mais resistores eu liguei em paralelo, mais a tensão passou de 90 para valores menores que isso. Se eu chegasse aqui e ligasse um outro resistor de 9 ohms, fizesse todo o cálculo novamente, você ia observar um valor menor ainda do que 60 volts. Então, ao utilizar o maior número de lâmpadas possíveis, eu vou associar o maior número de resistores possíveis em paralelo. E galera, quanto mais você reduz essa tensão, quanto mais resistores você utiliza, mais você reduz a tensão. E lembre-se de um detalhe. Ele exige que essa televisão que tem uma resistência de 50 ohms trabalhe entre que valores, galera? Ele exige que isso aqui seja trabalhado entre 90 e 130 volts. Se eu vou usar um número máximo de lâmpadas, isso obriga a tensão a atingir o seu menor valor, que é justamente o de 90 volts. Então eu acredito que este seja o raciocínio mais complicado dessa questão e qualquer detalhe daqui para frente, ele se torna mais fácil. Vamos lá? Então, resumindo, para que fique bem claro. Quanto mais lâmpadas você utilizar fechando essas chaves, significa dizer que mais resistores em paralelo você utiliza. E quanto mais resistores em paralelo você utiliza, mais você reduz essa tensão. Como a tensão necessita trabalhar no intervalo entre 90 e 130, eu só vou poder fechar as lâmpadas até ela baixar até o seu valor mínimo possível, que será justamente 90 volts. Show de bola! Então, sabendo que a TV que está entre os pontos A e B trabalha obrigatoriamente a uma tensão que vai até 90 volts, eu sei que como toda essa tensão, ó, desse ponto agora até esse ponto, vou chamar um pontinho aqui de ponto C. Qual é a diferença de potencial entre o ponto C e o ponto B? É essa, galera, 120 volts. Então, se a TV, junto às lâmpadas, utiliza justamente 90, quanto é que sobra 90 para 120? Justamente os nossos 30 volts, cuja soma equivale a 120. Então já percebemos o seguinte, nós já temos para os fios, ó, uma tensão de 130 volts. Para a TV e para as lâmpadas, que eu não sei quantas eu estou utilizando aqui, nós temos uma tensão de 90 volts. Então, para as lâmpadas, se ele pergunta quantas lâmpadas eu utilizo, então eu deveria fazer o U igual a quem? A R, que é a resistência das lâmpadas, vezes I, que é a corrente elétrica que elas recebem. Mas ao fazer isso aqui, eu estou chamando isso aqui a resistência de quem, galera? Da associação completa. Eu quero que você interprete RL como a resistência completa de todas as lâmpadas que você utiliza.
você quer saber a quantidade, o número de lâmpadas que você deve utilizar. Show de bola? Vamos lá. E perceba também que a TV ou as lâmpadas, como estão em paralelo, estão trabalhando numa tensão de 90 volts. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer aqui o cálculo do que for possível. Foi o que eu fiz aqui nesse slide seguinte. Eu reduzi o circuito. Eu fiz o que a gente chama de uma redução de circuito utilizando a associação de resistores. Permaneci com a resistência da fiação, sendo de 10 ohms. Já percebemos que o resistor ele equivale a resistência da fiação está submetida a uma tensão de 30 volts. A resistência da TV está submetida a uma tensão de 90 volts, isso eu já expliquei. E esse RL é o que eu estou chamando de resistência das lâmpadas todas juntas. Eu não posso dividir RL por 5 porque eu não sei quantas lâmpadas foram utilizadas. Eu sei apenas que esse RL refere-se a uma resistência em paralelo de todas as lâmpadas que eu estou utilizando. Vamos supor que uma corrente elétrica I saia da bateria e passe pela resistência da fiação. Essa corrente elétrica I, quando ela se deparar com esse ponto, que ele é um nó do circuito, que nós chamamos lá de ponto quê? A no circuito. É isso mesmo. E esse ponto é um ponto B. Essa corrente elétrica I, ela se dividirá em duas. A corrente elétrica I duas linhas e a corrente elétrica I linha. O que já dá para a gente fazer? Já dá para, se você quiser, você calcular o valor da corrente elétrica I. Olhando para a fiação, eu posso aplicar a lei de Ohm, U igual a R vezes I. Que tensão, galera, essa fiação está submetida? Desse ponto do circuito C a esse ponto A 30 volts. Galera, essa é a resistência aqui, ó. É a resistência de quem? Da fiação. Vou chamar isso aqui de RF. Essa resistência da fiação equivale a quanto? 10 ohms. E a corrente elétrica I nós podemos achá-la. Essa corrente elétrica I equivale a quanto? 3 amperes. Pronto. Então essa corrente elétrica nós já temos o valor dela. Essa corrente elétrica, nesse nó, ela se divide em quantos? Duas. A corrente elétrica I linha e a corrente elétrica I duas linhas. Já que agora nós temos o valor da corrente elétrica I, nós podemos também achar o valor de I linha. E depois que acharmos o valor de I linha, saberemos a corrente elétrica I duas linhas. Porque é através dessa corrente elétrica I duas linhas que eu vou saber a resistência de todas as lâmpadas juntas. E se eu souber a resistência das lâmpadas juntas, nós saberemos o número de lâmpadas. Então, o segundo passo agora é nós irmos através da corrente elétrica I linha, que é justamente a corrente elétrica que passa pela TV. E nós vamos usar também a lei de Ohm, U igual a R vezes I. O que é mais bonito nessa questão é que você não usa fórmulas difíceis. Aqui é necessário realmente o conhecimento, o domínio do conteúdo. Série, de paralelo. TV está submetida a 90 volts. A resistência da TV, ele nos forneceu no texto, informou que era 50 ohms. E a corrente elétrica que passa pela TV, nós chamamos de I linha. Então essa corrente elétrica I linha, ela equivale justamente a 9/5 de ampere. Show de bola? Sabendo agora essa corrente elétrica que passa pela TV, nós conseguiremos saber o valor da corrente elétrica que passa através das lâmpadas. Bora lá. Eu separei isso aqui para você, porque aqui nós vamos usar uma lei, que ela é bonita, o nome dela é bonito, mas na prática ela é uma lei simples, que é a chamada primeira lei de Kirchhoff. Talvez você conheça como a lei dos nós. Nós vamos usá-la nesse nó aqui, que é o nó A. Então, para o nó A, o somatório das correntes de entrada é igual ao somatório das correntes de saída. I linha mais I o quê? Duas linhas. A corrente de entrada nesse nó equivale a quanto? 3 amperes. A corrente de saída desse nó equivale a quanto? Uma delas, 9/5 de ampere. Isso. Então agora nós vamos para a corrente elétrica I duas linhas. Então essa corrente elétrica I duas linhas ela equivale a 3 menos 9/5. Aí você vai tirar o MMC disso aí. E essa corrente elétrica I duas linhas equivale a quanto? O MMC disso aqui é 5. 5 por 1, 5. 3 vezes 5, 15. 15 menos 9, 6. Isso equivale justamente a 6/5 de ampere. Então, galera, ó, essa corrente elétrica nós também já temos, que é a corrente elétrica I duas linhas. E já que sabemos o valor da corrente elétrica I duas linhas, nós conseguiremos agora descobrir o valor da resistência só das lâmpadas. Fazendo o seguinte, para as lâmpadas, nós podemos dizer o quê? Que a resistência das lâmpadas é uma razão entre a tensão que as lâmpadas estão submetidas
pela corrente elétrica que passa nas lâmpadas. Corrente essa que eu chamei de I duas linhas. O que foi que eu usei aqui? Aqui eu usei justamente a chamada lei de Ohm, só que eu escrevi de um jeito não muito comum. Que na verdade Ohm dizia o seguinte, que a resistência é uma razão entre a tensão e a corrente. Apesar de nós pronunciarmos U igual a R vezes I, na verdade George Simon Ohm escreveu isso informando que a resistência que deveria ser encontrada dividindo-se a razão da tensão pela corrente. Essa resistência das lâmpadas é o que nós queremos. A tensão, ó, olha para as lâmpadas, olha para o ponto que a gente chamou de A lá na frente, para o ponto que a gente chamou de B, e você percebe que essa tensão entre os pontos A e o ponto B, ela equivale a quanto? 90 volts. Então essa tensão sendo de 90 volts e a corrente elétrica I duas linhas, ela equivale a quanto? 6/5 de ampere. E galera, a resistência RL vai ficar então o primeiro multiplicado pelo inverso do segundo. 5/6. A partir daí ainda dá para você cancelar aqui. Essa resistência RL então termina sendo 90 por 3 equivale aqui a 30. E 60 por 3 equivale aqui a 2. 3 vezes 5, 15. Isso aqui equivale a 150 sobre 2. Logo, essa resistência RL, resistência de todas as lâmpadas juntas, equivale a 75 ohms. Então o que é que nós já sabemos? Isso aqui equivale ao meu conjunto de resistores que está em paralelo, que representam todas as lâmpadas que foram ligadas, eu não sei quantas, e que estão em paralelo. Esse resistor que acabamos de achar, ele equivale a 75 ohms. Agora voltamos à parte, né? Aquela parte do circuito que eu tinha grifado no começo do texto. Então, se você perceber, eu deixei agora só as lâmpadas selecionadas, e eu não sei quantas eu vou fechar. Quantas chaves dessas aqui, ó, eu vou chegar a fechar. Mas eu sei o seguinte, que para resistores que estejam em paralelo e que sejam iguais, a resistência das lâmpadas vai ser o valor da resistência delas, de qualquer uma delas, pois enfim elas são iguais, dividido pela quantidade. E a quantidade é justamente o incógnita da questão, que é esse N. Ele quer saber quantas lâmpadas você deseja. O que é essa expressão mesmo, Eduardo? De onde foi que você tirou isso aqui? Isso aqui, galera, você utiliza para resistores que estejam em quê? Em paralelo. Mas para isso há uma exigência. Os resistores precisam ser o quê? Iguais. E são. Se você observar, as lâmpadas todas têm resistência igual a quanto? 200 ohms. Então a resistência das lâmpadas que foram associadas, o equivalente da quantidade que eu associei em paralelo, nós encontramos. Equivale a 75. A resistência de cada uma delas equivale a quanto? 200 ohms. E assim nós saberemos a quantidade. Essa quantidade de lâmpadas equivale a 200 dividido por 75. Assim, essa quantidade, 2,67. 2,67 lâmpadas? E eu posso usar um número de lâmpadas que seja quebrada? Não, né, galera? Não dá. Eu não posso chegar a utilizar 3 lâmpadas, porque se eu usar um número de lâmpadas muito grande, essa tensão vai reduzir a valores menores que 90. Isso vai fazer a televisão desligar. Então eu só vou poder fechar 2 dessas lâmpadas. Se eu fechar 2 dessas lâmpadas, isso se encaixa nesse numeral. Isso vai fazer o gabarito da sua questão ser justamente o item B de bola. Galera, e volta aqui comigo. Pessoal, uma questão que eu posso dizer que apesar de eu concordar e achar que essa questão ela é muito, mas muito linda e ter muito a cara de um vestibular tradicional, você tem que ter a consciência de não perder tempo numa questão dessa. Eu peço a vocês que vocês estudem o processo seletivo do Enem e tentem se informar sobre a TRI. Então, a TRI, o estudo que nós professores temos da TRI até agora, e o conhecimento que vocês têm da TRI até agora, ela nos informa que uma questão dessa, infelizmente, apesar dela ser extremamente inteligente e de ser muito bonita e de eu ter ficado apaixonado pela questão, você percebe que ela não tem muito valor, porque ela não será uma questão tão acertada. E as questões do Enem, elas têm uma pontuação diferente. E essa pontuação ela é classificada de acordo com o que a questão
é mais acertada ou menos acertada. As questões de mais valor no Enem são as questões cujo índice de acerto é grande. As questões de menos valor no Enem são as questões cujo índice de acerto é pequeno. Essa seria uma das questões classificadas como difícil e, portanto, o índice de acerto dela seria muito baixo. Como o índice de acerto dessa questão será baixo, ela é uma questão que não valeria tantos pontos no Enem. O que fará você acertá-la não fazer muita diferença na sua nota. Mas se você, em compensação, perde muito tempo nessa questão, você perde tempo precioso para fazer outras questões. Então, o conselho que eu lhe dou, muito mais valioso do que a resolução da questão, é não perca tempo com as questões mais difíceis. Bem, eu espero ter lhe ajudado. Um abraço a todos e até a nossa próxima questão.